O momento exige respeito e responsabilidade, e as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Olá, sejam muito bem-vindos ao Link Summit Fenatran. Hoje damos início a um novo momento de uma das maiores marcas da Reed Exhibitions. A plataforma Link passa a ampliar a oferta de conexões e negócios para o mercado de transporte rodoviário de carga e logística por meio de um calendário de ações digitais. Conteúdo e negócios. Esses são os pilares da rota digital que a Ana Paula, gerente da Fenatran, vai detalhar na sequência. É importante destacar que essa iniciativa está 100% alinhada com tudo que a Reed Exhibitions apresenta de soluções para diversas indústrias, seja com ferramentas digitais ou nas nossas feiras presenciais. Somos tradicionalmente reconhecidos por promover as maiores feiras e eventos do Brasil e por sermos especialistas no relacionamento entre os expositores e os visitantes. A nossa missão continua a ser a conexão entre esses dois públicos, agora de maneira constante, unindo as feiras anuais e bienais às soluções digitais. As nossas plataformas entregam conteúdo, relacionamento e negócios, mas não mais apenas durante os 5 dias por ano. A nova Reed Exhibitions promove a relação constante durante 365 dias, integrando o mundo físico ao digital. A Rota Digital Fenatran é o exemplo mais recente do que estamos fazendo, do nosso novo jeito de promover negócios, seja no face-to-face ou nas soluções digitais. Aproveitem o conteúdo de hoje, façam negócios e vamos juntos nessa nova rota. É com você, Ana. Obrigada, Bellini. Boa tarde a todos. Estou muito feliz em realizar o primeiro evento da Rota Digital Fenatran, o Link Summit, com o patrocínio da Cummins. Nele, grandes nomes do mercado irão discutir sobre temas de extrema relevância, gerando muito conhecimento e, principalmente, negócios. E essa será uma constante a partir de hoje para a comunidade Fenatran. Sim, uma das maiores marcas do mundo para o setor de transporte e logística começa hoje um relacionamento contínuo por meio de ferramentas digitais, formato que não pode ficar de fora de qualquer interação hoje em dia. Pela Rota Digital, levaremos conteúdo, posicionamento e negócios para esta comunidade reunida na Fenatran. O Link Summit de hoje traz macrotemas do setor para o centro da discussão e abre todo esse calendário que, nos próximos meses, contará com eventos mais verticalizados, como o próximo em julho, especificamente sobre frotas. Ainda teremos outras ações, como o Test Drive Virtual Interativo, quando, já agora no próximo mês, você poderá viver de forma digital uma experiência imersiva em 360 graus, quando se sentirá dirigindo os mais modernos caminhões das grandes montadoras do país, como a DAF. Imperdível, né? Tudo isso no site fenatran.com.br. E como grandes mestres e moderadores de todo esse show de conteúdo que virá a seguir sobre o setor de implementos rodoviários, temos o Fred Carvalho e o Marcelo Fontana, que vão recepcionar nossos ilustres painelistas e conduzir esse rico debate que programamos para vocês. Muito obrigada e um ótimo evento a todos. Fred, é com você. Boa tarde a todos vocês, bem-vindo José Carlos Esprícigo, bem-vindo José Antônio Fernandes Martins, bem-vindo
João Bessa. Eu acredito que todos têm uma experiência enorme para passar e comentar com os nossos fenautas, que são os internautas do Fenatran Summit. Basicamente, o que a gente gostaria agora é que o Zé Carlos Espricigo iniciasse a sua pequena apresentação, entre 2, 4, 5 minutos no máximo, se não estoura o tempo. O que você tem a dizer para a gente, por favor? Inicialmente, quero desejar uma boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando, agradecer à Ride, ao Bellini, à Ana Paula pelo convite, à Anfir. Ficamos muito lisonjeados de poder participar. E, claro, fazer um cumprimento especial também ao João Bessa, aqui da Transjordano, que está conosco nesse painel, e o Martins, esse ícone aí do setor, que também está conosco nesse painel. Cumprimentar o Fred, o Marcelo. Falar um pouco, esse título do Demanda Forte, Custo Acelerado, ele vem bem ao encontro do momento que a indústria de implementos rodoviários vive. Ou seja, estamos num crescimento consistente, o setor, já desde 2019 frente a 2018, 2020 frente a 2019, e agora sim, 2021, numa consolidação, talvez, desse novo momento, esse momento de uma atualização da nossa frota. Tudo isso, claro, alicerçado pelo agronegócio, que é o grande responsável, acho, pela alavanca do nosso setor, também a infraestrutura, que no Brasil vem, de certa forma, com algumas privatizações e concessões também puxando o setor, e claro que a construção civil retomou forte. Mas, aliado a esse crescimento, vimos que o mundo também cresceu, né? O mundo está desenhando um crescimento de 5,4%, falando em Estados Unidos, crescer mais de 8% e China mais de 9%. Isso fez com que houvesse uma demanda excessiva por commodities, principalmente aço, alumínio e outros. Frente ao aço, sabemos da pressão que ele e a importância que ele tem no nosso setor, então tivemos um aumento acima de 100% e viemos sofrendo muito com isso. Haja vista que a nossa indústria ela tem sempre um backlog de pedidos, ou seja, recebemos o pedido e hoje, de certa forma, não sabemos qual é o custo futuro da entrega desse bem. Então, está causando uma certa insegurança, ou seja, não temos uma previsibilidade necessária para conduzir, porque imediatamente vivemos um momento de euforia pela retomada dos negócios, mas de incerteza pelos custos. Então, esse é um preâmbulo aí inicial e devolvo a palavra para você, Fred. Ok. Agora peço ao Martins que coloque seus raciocínios. Bom, Fred, o que eu queria colocar a todos os nossos telespectadores, a você, meu amigo de muitos anos, ao Marcelo, com quem eu também já começamos a trabalhar há mais de 30 anos, ao Espricigo, meu amigo, presidente da Librelato, e a todos que nos escutam, eu queria dizer, primeiro, desculpa por não botar gravata, eu a vida inteira sempre andei engravatado, hoje eu estou aqui de traje esporte. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, esta pandemia virou o mundo de perna para baixo. Todos nós estávamos vendo que os mercados de transporte, de carga e passageiros, mais ou menos eles se comportavam de uma maneira equivalente. Um pouquinho aumentava um, diminuía o outro, mas paralelos. Surpreendentemente, com a pandemia, todos os produtos cujo o cliente precisa de volume de pessoas, que é o ônibus, Marco Polo, onde eu fiquei
54 anos, os metrôs, os trens, os aviões, os cinemas, os hotéis, os teatros, as escolas, tudo aquilo que depende de aglomeração de pessoas foram quase que demolidos. Para vocês terem uma ideia, o setor de transporte por ônibus baixou de 2019 para 2021, nada mais, nada menos do que 52%. É uma queda monumental e o mercado, ninguém sabe para onde vai. Qual a solução para esses mercados que eu vejo, no meu ponto de vista e com a experiência que eu tenho, a única e exclusiva saída é a vacina. Se a vacina funcionar, e vai funcionar, as pessoas voltam de novo a aglomerações, a sentir coragem de se aglomerarem novamente. Enquanto isso não acontecer, não vai haver desenvolvimento nisso aí. Por outro lado, toda a parte dos implementos rodoviários que tem uma grande alavanca no agronegócio, apresentou um crescimento monumental. Eu tenho aqui os dados de janeiro a abril de 2021, agora do CIMEFRE, que o CIMEFRE, vocês sabem, é o Sindicato da Mobilidade, onde nós juntamos a indústria ferroviária, a indústria de ônibus, a indústria de implementos rodoviários, a indústria de duas rodas, motos e bicicleta, e ciclomotores, e a indústria de camping. Então, nós somos a mobilidade. Transportamos toda a carga e as pessoas, menos o que vai no avião, no barco e no automóvel. O resto está dentro do CIMEFRE. Para vocês terem uma ideia, então, os implementos, reboques e semi-reboques, no primeiro trimestre de 2021, comparado com o primeiro trimestre de 2020, aumentou 76%. 76%. Com referência às carrocerias sobre chassis, no mesmo período, houve um acréscimo de 36%. No mercado interno, então, o resumo entre reboques e semi-reboque e carroceria sobre chassis, houve um aumento geral de 57%. Isso é um aumento extraordinário. E pasmem agora, e no mercado externo houve um aumento nas exportações desses implementos rodoviários, nada mais, nada menos do que 170%. Tudo isso graças, viva, ao agronegócio. O agronegócio movimentou tudo isso, fez com que as empresas precisassem transportar mais soja, mais trigo, mais milho, mais chapa de aço, mais materiais para construção, movimentou tudo. Então, o que era o Brasil antes da pandemia e agora, na pandemia, é um país completamente diferente em termos de mobilidade. Ou seja, o ônibus do transporte de passageiros está se desmanchando, enquanto que o setor de cargas está prosperando de uma maneira fantástica e queira Deus que continue. Só que isso, logicamente, vocês sabem, está produzindo aumentos violentíssimos nas matérias-primas, aço, plásticos, todo esse setor de papelão subiu de uma maneira violenta, a inflação está começando a voltar, vocês viram que a taxa Selic, que estava em 2%, o Banco Central já empurrou ela para 13,5% e vai subir mais.
E isso, então, é um cuidado que nós temos que ter, porque esta maré de bonança, a pergunta até quando ela vai durar? Nós, sinceramente, não sabemos. Tomara que dure durante muito tempo. Mas esta maré de bonança satura o mercado e a saturação do mercado gera uma crise de demanda posterior. Fred, isso aí é a introdução que eu queria fazer. Valeu, valeu. Muito obrigado pelos 5 minutos. Agora eu gostaria de ouvir o João Bessa. João, por favor. Olá, boa tarde a todos. Agradeço o Marcelo Fontana, da revista Transporte Moderno, pelo convite. É um prazer e um privilégio estar junto de pessoas renomadas e de grande expressão do setor. O senhor Zé Carlos, presidente da ANFI, o senhor Martins, presidente da CIMEC, o nosso mediador, Fred Carvalho. O momento é oportuno para essa troca de ideias e reflexões sobre o tema. Vivemos 2020 com novos e muitos desafios devido ao Covid. No primeiro semestre, nós conhecemos um novo vírus e todos os setores sofreram um impacto muito grande. Mas os transportadores rodoviários de carga continuaram otimistas, trabalhando e comprometidos com a sociedade, garantindo o abastecimento do mercado. Veio a primeira onda do Covid e depois uma retomada na economia. Aí saímos um pouco da segunda onda. Com isso veio a falta de insumos, seguido de uma alta de preços expressivos. Esses insumos tais como cavalo mecânico, os implementos rodoviários, seja de graneleiras, caçamba, tanques, carbono, tanques inox. E essas majorações de preço nesses últimos 12 meses, eles representaram um custo para o transporte em 17,78%, calculado pelo INCT, Índice Nacional de Custo de Transporte de Carga e Lotação, da NTC e Logística. Agora, se analisarmos somente o aumento dos ativos, cavalos mecânicos e implementos, representaram um aumento de 7% sobre os fretes nesses últimos meses. Coisa que você não consegue repassar para o seu cliente, não pelo embarcador, nem pelo seu contratante. Está muito difícil esse repasse. Então, os transportadores perguntaram, vale a pena investir no Brasil com um cenário político totalmente econômico instável, com pouca segurança jurídica? Não é fácil ser transportador e empresário no Brasil. E agora? Vamos viver reclamando com os amigos em reuniões e sem buscar novas soluções? Vamos partir para a busca do desconhecido, propor melhorias, analisar dados, refletir sobre os indicadores que não alcançamos, não atingimos. O nosso conforto, que é muito grande, é um privilégio grande, porque o Brasil é um país crescente. Realmente é um conforto muito grande, porque o país é crescente. E a pandemia, né? E como todos nós transportadores somos essenciais, a pandemia fortaleceu ainda mais o nosso setor. Temos capacidade de trabalho e competência para conviver com isso, pois o país ainda continua crescente. O agronegócio, essa abundância, toda a cadeia do agronegócio, os desafios do agronegócio, alavancou um volume expressivo. O combustível é um pulmão que sustenta toda essa cadeia logística de todos os modais. Então, estamos convictos que vamos sair na frente e vamos ser vencedores, não tenha dúvida. E ainda lembrando que o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, ele é muito agressivo com a pasta dele, onde que está desenvolvendo concluindo muitas obras, inclusive você vê o grande feito mais recente foi a construção da ponte do Rio Madeira, está ligando o Pará ao resto do Brasil. Então, isso é uma coisa que nós podemos ver aí com muito bons olhos, tá? E vamos trazer mais espaço, que é conforto para todos nós, esse grande crescimento que vem acontecendo com a infraestrutura. É grande sorte nossa ainda que no Brasil tudo está por fazer. Então, nós temos grandes oportunidades futuras, perfeito? Para todos nós. Vou falar só um parêntese pequeno da Transjordânia, que passa tudo isso, né? A Transjordânia é uma empresa jovem. Esse ano vamos completar 23 anos. E acreditamos no potencial e no mercado brasileiro. E investir todos os anos em novos equipamentos, estamos comprando tanto os equipamentos de semi-reboque como os cavalos mecânicos. Nossa frota hoje tem uma idade média de 2 anos e meio. Tivemos o privilégio também, esse ano, de ser um privilegiado de conseguir
a ser a quinta empresa a ser certificada pela ISO 39001. Tá? Isso traz mais sustentabilidade à nossa empresa, preservando ainda mais a segurança, o meio ambiente e a toda a sociedade. Tudo isso com muito pé no chão, com um planejamento estratégico robusto para seguirmos em frente. Ao meio de todo esse cenário econômico, fizemos investimento em novos equipamentos. Estamos hoje implantando a construção de mais 2 filiais, adotando todos os procedimentos necessários para manter e para preservar a qualidade e a vida dos nossos colaboradores, que no nosso conceito são os nossos principais ativos. Retorno para vocês. Muito obrigado. Agora eu convido os três, o Zé Carlos Spritzigl, o Martins e o João Bessa, para que a gente vá para o debate. Começo com perguntas para o Spritzigl, faço já direto. A primeira pergunta, como é que está a demanda de carrocerias nesse ano? Ou seja, está muito bom, está mais ou menos? A demanda vem forte, ainda vem apresentando bastante necessidade de implementos rodoviários. Até uma preocupação nossa dentro da Anfir que tenhamos caminhões para tudo isso, né? Porque parece que seria um ano que ultrapassaria bem, talvez, 110 mil caminhões, e o que se vê é que deve ficar em torno de 105 mil caminhões. Então, vamos entrar, talvez, 2022, ainda forte, né, com uma demanda forte por caminhões. E, claro, vendendo caminhões novos, vai vender implementos. Nós tivemos, assim, a indústria teve que se reinventar muito pela falta de componentes, né? Então, desde o início tivemos escassez de aço, tivemos escassez de pneus, escassez de quinta-rodas, escassez de vários tipos. O cilindro, hoje também, o cilindro para nossas caçambas também tem uma certa dificuldade nas aquisições, mas a indústria se reinventa e consegue entregar um volume importante mensal. Por isso que o Martins fala que nós viemos crescendo bem em frente ao ano passado. E, lógico, mas a análise melhor vai ser a partir de junho. Porque nós tivemos ali março, abril e maio comprometido o ano passado com os decretos, né, quando começou realmente a pandemia e houve todos os decretos das pessoas ficarem em casa, as indústrias fecharem, como tivemos aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também, em São Paulo deve ter acontecido. Então, tudo isso, acho que nós vamos ter uma melhor análise a partir de junho. Mas temos uma carteira boa de pedidos e a procura continua. O que nos preocupa, Fred, daí é bom escutar, né, o pessoal do transporte que está aqui, que é o João Bessa, como é que esse frete vai compensar devido a todos esses aumentos propiciados pela cadeia de fornecedores. Isso é uma preocupação nossa também dentro da nossa associação. Um detalhe, entre o momento que o cliente encomenda a carroceria dele, a carreta dele, e a entrega, normalmente quando está mais aquecido como está agora, qual o prazo de entrega? Em quantos meses ele recebe? Uma carteira sadia a gente considera até 90 dias. No final do ano passado, essa carteira ela se estendeu um pouco. Ela foi a 120, quase a 150 dias. Agora o mercado teve as próprias associadas, né, tomaram suas ações, o preço também teve um aumento. Hoje, tem segmento que está mais longe, por exemplo, o basculante tem uma demanda muito forte, então talvez ele tenha uma entrega um pouco mais longe, mas tem algumas famílias de implementos que se entrega de 60 até 120 dias, Fred. E um detalhe, como é que funciona o sistema de compra, por exemplo, de carreta? O cliente, uma transportadora, chegou e comprou 10 carretas. Ele fecha o preço na hora, esse preço está fechado, para quando for entregue é o mesmo preço ou não? Esse é o comum do nosso negócio. Nosso negócio sempre foi preço fechado. Hoje, vários associados estão tomando iniciativas diferentes. Por exemplo, se fazer uma programação, por exemplo, compra 50 caminhões, programa 10, entrega por mês. Então, não vai poder segurar um preço para 120 dias, 150 dias. Então, tem que trabalhar com uma... Vocês estão fazendo uma correção em cima do aumento do insumo básico, principalmente o aço. Correto, é isso? Deixamos em aberto. Exato, perfeito.
Ok. Martins, você já teve essa experiência, né, Martins? Na indústria de ônibus, né? Tanto com alumínio quanto com aço, né? Hoje, exatamente, o aço ele sofre aumentos e não tem como segurar, porque o minério de ferro aumentou violentamente, petróleo aumentou, carvão aumentou, energia aumentou, e tudo isso são insumos que utilizáveis na fabricação do aço. Então, o aço sofreu um aumento violento, bem como o plástico. Então, isto impacta todos os fabricantes que utilizam esses insumos na construção dos seus produtos. Então, Fred, olha, é difícil de fazer uma previsão do que efetivamente vai acontecer. Eu me lembro, com efeito contrário, nós sofremos há muitos anos atrás na indústria de ônibus com o aumento do dólar na exportação. A Marco Polo, você lembra que nós éramos uma empresa, hoje eu não sei porque eu saí de lá, mas éramos uma empresa focalizada na exportação. Exportação representava quase que 60% do nosso faturamento. E o grande problema nosso era esse. Os árabes compravam 1.000 ônibus para você entregar num ano. Qual é o dólar que tu faz? E o preço que tu fazia era em dólar. Não dá para falar em real com eles. E esse dólar variava, subia e descia, conforme a situação do país estava no problema exatamente do déficit fiscal, que é o grande indutor do desequilíbrio do dólar. Sofremos muito isso, mas isto agora está acontecendo nos implementos rodoviários, que tem uma demanda violenta por aço, por alumínio, por cobre, por todos esses não ferrosos. Saber, um implemento rodoviário, tu não fabrica, tu não tem ele na prateleira. Ele não é um produto de prateleira, ele é um produto encomendado. Então, pergunta-se qual o preço que você vai fazer em função desta inflação, desses aumentos de preço dos insumos, das matérias-primas, que você não sabe quando vai parar isso aí. De fato, é um problema muito sério e que poderá criar verdadeiros rombos financeiros nas empresas se isso não for bem equalizado, não for bem equacionado. Isso é que eu queria dizer. Bessa? Sim. Bessa, uma questão. Se a turma da Anfir, ali comandada pelo Esprícigo, está sofrendo aumento de aço, pneu, a matéria-prima em geral, obviamente ele vai tentar repassar para quem? Para o cliente dele chamado transportador. E, da mesma maneira, a indústria que produz caminhões também está sofrendo aumentos de aço, também está sofrendo com a alta do dólar, também está sofrendo com a falta de chips de uma série de insumos básicos. Aliás, a maior parte deles comandado pelo tal dólar que o Martins terminou de falar. A questão, você tem tido muito pedido de aumento aí? E como é que você tem feito para driblar isso? O Fred, você sabe que a vítima sempre é o transportador, né? Tudo repassa para ele. Ele tem que pagar a conta. No nosso caso, por exemplo, nós temos grandes contratos nossos já amarrados, perfeito? Os gatilhos do diesel, dissídio coletivo, quando chega aí o aumento expressivo aí dos implementos, dentro dos contratos, aí, com as novas renovações, nós vamos com a planilha aberta para ver os impactos, né, e fazer os alinhamentos. E, no momento, a condição não está privilegiada em você conseguir os aumentos necessários para suprir todas as necessidades, até mesmo porque ainda há uma ociosidade de sobra de caminhões. Ainda não está faltando caminhão no mercado. Como a gente transporta combustível, a gente observa que a nossa carteira não está totalmente 100% tomada.
quando ela está totalmente 100% tomada, a gente sabe que o mercado está todo vapor no segmento de transporte rodoviário. Cara. Não está ainda aí há um espaço, a nível, nesse momento, hoje, a nível de uns 10% ainda de espaço para isso. Mas temos conseguido sobreviver bem, o transportador ele faz milagre, né? Ele se aperta daquilo, também se aperta para o outro lado, ele procura fazer mais médias, fazer um aproveitamento menor do pneu, reduzindo os seus custos, entendeu? E vão mediando, e acaba todo mundo saindo alegre e feliz lá na frente. Ainda não quebrou muita gente, não. Não é, Zé Carlos? Não. Resultado, Zé Carlos entrega. Sem para mim entrega, Zé Carlos. Ele fala, não, velho. Perfeito. Aí uma questão novamente ao Spritzigo. Se você tem hoje, se comenta tanto do programa de renovação de frotas, se fala tanto e há tantos anos, eu trabalhei como diretor da Anfávia durante 6 anos e já era uma coisa, e como jornalista estou há mais de 50 anos, e boa parte, pelo menos metade desses 50 anos, eu sempre ouvi falar da famosa renovação de frotas que deveria sair e não sai. Se aparece que agora a coisa está mais quente, está bem mais quente, parece que a gente tem maiores possibilidades que saia. Se você vai fazer um programa de renovação de frota de caminhões, e você acha que isso também deveria ser estendido às carroçarias? Ou seja, a benesse que sair para o caminhão, para o cavalo, também cavalo mecânico, também deveria embutir a carroçaria? Sem sombra de dúvida, porque um não vive sem o outro. Entendeu? Não vive sem o outro. Você tem que ter o cavalo, mas tem que ter o implemento também. Então, é prudente que esses projetos se concedem e beneficiem ambos. Porque há uma necessidade. Porque você não compra só o cavalo, vai comprar e ficar ocioso. Você vai lá ficar com um equipamento velho. Então, tem que ter esse equilíbrio. É inteligente e é prudente essas medidas. Tem que ser a composição, né? Cavalo e mais a carreta. Exatamente. Dificilmente você calça sapato sem meia, né? O tênis sem meia. Dificilmente. Um precisa do outro. Spritzigo, vocês estão articulando bastante junto ao Ministério da Economia, ao pessoal de lá, no sentido de conseguir que também seja... vocês têm participado das negociações? A Anfir participa ativamente, né, do grupo que fala sobre renovação de frota, tem várias entidades, e nós fizemos um estudo, Fred, e trouxemos ao Ministério da Economia a Margarete Gandini, que lidera todo esse time que fala sobre renovação de frota, e vai estar aqui também, vai ser uma painelista amanhã aqui do Link Summit Fenatran, e lá a gente mostrou que implementos de 10, 12 anos atrás, hoje, o mesmo implemento já tem 2 toneladas a mais de capacidade de carga, ou seja, 2 toneladas ele é mais leve devido aos novos componentes que está sendo trabalhado junto com tecnologia e engenharia dentro da indústria de implementos. Aliado a isso, além de ter mais leve, mais resistente, nós queremos trazer segurança, né? Então, hoje, todo implemento já sai com ABS, e a maioria dos implementos, já muitos transportadores já exigindo o EBS. Isso é segurança na estrada. Então, nós temos que participar ativamente desse movimento de renovação de frota. E amanhã deve ser um painel muito interessante sobre esse tema que vai acontecer aqui com o Link Summit. Bom, agora, Marcelo, vamos lá. Perguntas. Fazer para o seu Martins. Seu Martins, essas questões de aumentos de custos generalizados, aí, não só nos insumos, mas também incluindo fretes marítimos, etc., o que impacta aí sensivelmente as indústrias, né, de automobilística, de implemento, de carrocerias de ônibus. O que o senhor acha que o governo poderia fazer alguma coisa ou a gente tem que entender que isso é um movimento normal de economia aberta de mercado? Olha, Marcelo, é uma boa pergunta. Muita gritaria se fez a respeito do aumento do aço, do aumento do plástico, do aumento do alumínio, mas isso aí foi levado à CNI, foi levado na Fiergs, onde eu participei na Fiesp, também aí em São Paulo, da qual eu sou um dos vice-presidentes, e, na realidade, as indústrias que hoje nós temos aqui no aço siderúrgico, a CSN,
ArcelorMittal, a Uzi Minas e a outra que é a... Tem mais um daqui um pouco mesmo, são 4. Isto, eles te mostram, por A mais B, que esses aumentos que eles sofreram não têm como serem absorvidos. Eles têm que repassar por preço. Então, se reclamou muito, mas, na realidade, o governo muito pouco pode fazer e muito pouco pode interferir. Então, é certo, nós precisamos nos acostumar, adaptar as nossas indústrias a ter uma elasticidade para poder conviver com esses aumentos malucos de preço que acontecem, ter um relacionamento muito bom com os nossos clientes, para eles entenderem que, em algumas vezes, nós vamos precisar reajustar preço de um pedido já tirado com preço determinado, mas que estourou o aço, estourou o alumínio, estourou o plástico, e isso precisa ser reajustado. Esse é um trabalho exaustivo de vendas, que eu vivi isso durante anos a fio. Vocês sabem o que é uma empresa de um grupo grande como os Constantinos, que compram lá 1000 ônibus, você tem que reajustar o preço dos carros vendidos para ele. Mas é um trabalho que precisa ter grandes vendedores, que precisa ter muito bons diretores na empresa, com muito bom relacionamento com os clientes para poder ter essa receptividade. É difícil, mas é possível, é possível. Eu queria agora fazer uma pergunta para o senhor João Bessa, né? Como o senhor, né, como vocês estão lidando com esses contínuos preços do aumento do diesel, mesmo que o senhor tenha dito que, no caso da Transjordano, tem o gatilho nos contratos, etc., mas como fazer para repassar para o frete, né, essas contínuas alterações de preços, né? Eu acho que o senhor, assim como uma liderança também do segmento de TRC, pode dar um panorama geral, senhor João. Marcelo, além do gatilho, a gente não consegue nada. E o mercado, de uma certa forma, quando ainda há uma ociosidade de oferta de implementos, de equipamentos, então o embarcador, o contratante, fica numa condição muito privilegiada. E, às vezes, acaba compondo essa situação, cede alguma coisa em alguma parte, ou antecipa prazos de pagamentos, né? Ou cria uma outra ferramenta que ajuda a compor essa situação, em vez de majorar o preço. É dessa forma que o mercado vem se comportando ultimamente. Um detalhe, Expressivo, tem faltado, ou seja, a gente sabe que os aumentos do aço têm sido uma coisa enorme e contínua e ninguém sabe onde vai parar. Agora, tem faltado aço para poder, entrega de aço que já foi combinado, qualquer coisa, ou seja, eles têm falhado no fornecimento a você, a sua linha de montagem ou de qualquer dos associados? Já parece que houve uma regularização bem positiva. O problema do aço é que os preços ficaram lá em cima, né? Então, o que nós, da indústria, pensamos nesse momento é que possa, talvez, essa volatilidade de câmbio, que já há 3 semanas para cá o câmbio está se comportando melhor, de 5,20 a 5,30, saindo daquela incômodo 5,70, quase beirando a 6. Então, vai trazer, talvez, uma possibilidade de também visitar a indústria externa, ou seja, tentar minimizar, talvez, o custo interno, talvez importando algo lá fora. O frete marítimo já teve uma redução significativa, né? Chegamos com uma escassez de navio e também até de containers, então, navios transportando container vazio, e hoje já se nota uma melhoria grande, já uma redução importante no frete marítimo. Então, tudo isso deve trazer uma melhor competitividade ao aço brasileiro, ao também outros componentes.
Mas na questão do aço, assim, também eu vejo que houve uma recuperação de margem forte pelas empresas fornecedoras de aço, né? Haja vista, assim, o primeiro balanço divulgado das empresas, parece que houve como indústria, né? Que a indústria, a gente sabe qual é a margem de uma indústria normal, parece que o aço teve uma recuperação forte, então talvez possamos ter um melhor equilíbrio nessa cadeia, uma visão talvez mais coletiva, mais colaborativa, né, de indústria para indústria, e possamos, quem sabe, reduzir um pouco essas margens, né, que foram fortes, principalmente no primeiro tri, conforme foi divulgado aí pelo mercado. Agora, eu Marcelo, gostaria de Martins? colocar, viu, um detalhe. Muito do preço do aço, eu sei, eu posso dizer que eu sou presidente da Associação do Aço aqui no Rio Grande do Sul. O aço ele tem dois preços. O preço das usinas, que é onde vocês, Príncipe, compram, direto da CSN, direto da Usiminas ou da ArcelorMittal, e o preço para os pequenos fabricantes, que são dos distribuidores. Os distribuidores, as usinas não têm interferência. Eles compram o aço e vendem por preço que eles bem entenderem. Então, conforme existe a demanda, esse preço sobe 30%, 40%, 50%, até 70%, como se viu no mercado. Agora, isso não é uma responsabilidade das usinas produtoras. É um problema de mercado, de demanda de mercado, como acontece no câmbio, que você não tem um controle, aonde os distribuidores elevam o preço do aço para patamares que eles bem entenderem, conforme a demanda direta que eles têm dos fabricantes. É isso aí. Marcelo, por favor. Eu ia pedir mais fazer mais uma pergunta para o senhor João Bessa, e aí no tema mais atual agora, né, quais os impactos que o programa Gigantes do Asfalto podem provocar no transporte rodoviário? Como, por exemplo, as mudanças nos procedimentos de excesso de carga e nos financiamentos ou em outros itens, senhor João? A concepção é ótima, entendeu? E a execução que são elas, né? Hoje, para a lei da balança, por exemplo, ela favoreceu muito, tanto os usuários de transporte, principalmente para o caminhoneiro, que antigamente, quando você era um infrator por excesso de peso, você teria que fazer transbordo, além de ficar seu caminhão preso e pagar multas. Hoje não, você já pode seguir com segurança, desde que tenha segurança para trafegar, vai embora normalmente. Como é no nosso caso de combustível, dificilmente não tem como dar acesso, até mesmo que fazer um transbordo, pelo amor de Deus, é um comprometimento muito grande com o meio ambiente e o risco à sociedade, do modo geral. E o Gigante da Estrada ele vem com os três principais pilares, que são aí a infraestrutura, com melhoria da duplicação de rodovias, das estradas para os usuários de transporte, e tudo hoje só se fala no caminhoneiro, né? O segundo pilar, que é a informatização, a digitalização, que é a otimização para se terminar a burocracia, para ter agilidade mais rápida em máquinas de descarga, a liberação dos caminhões, né? Para que todo mundo tenha um rendimento melhor. E o terceiro pilar, ele vem exatamente com encontro com a qualidade de vida, né? E a saúde do caminhoneiro nas condições de estradas. Esses são os três pilares que vão entrar no segundo semestre, né? Para os testes, para experimentar, e vamos ver se realmente vai funcionar, de que forma que vai funcionar. Isso é viável, porque a qualidade de vida para a saúde das estradas, isso é importante, porque hoje o caminhoneiro, principalmente o caminhoneiro, ele é muito prejudicado, inclusive, com a fadiga. Perfeito? De esperar um documento e demorar a sair. E, às vezes, quando demora daquele documento, porque não está já digitalizado, demorou a chegar até a mão dele, ele vai fazer um pouco de avançar mais, sem segurança, com velocidade, e pode, se ter um agendamento, ele pode perder aquele agendamento e ficar para o próximo portado do agendamento, que ninguém vai remunerá-lo. Então, provavelmente, a tendência que o governo está buscando é manter uma paz social no setor. Senhores fenautas, são os internautas da
do Fenatran Summit, ao Esprícigo, ao Martins, ao Bessa, meu agradecimento pela belíssima presença, pelas excelentes informações e esclarecimentos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Infelizmente, esse evento é virtual. É óbvio, todos nós adoraríamos estar presentes, né, Martins? Porque depois a gente até podia sair para tomar um bom vinho, né? E um bom vinho com o frio que está fazendo é uma coisa muito gostosa. Eu acho que o Bessa concorda comigo, o Esprícigo também. Muito bom. Né? Mas o tempo urge, né? E a gente tem a necessidade de encerrar esse belíssimo painel 2. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Gostaria de fazer um lembrete aos fenautas, aos internautas e também a vocês. O delicado emocional filme que passou do Maio Amarelo, já que a gente não está conseguindo atender as demandas dos acordos firmados da década dos acidentes, né? Esse filme, estrelado pelo Lima Duarte, que fez isso repassando sem cobrar absolutamente nada, eu acredito o seguinte: se alguém precisar, é só falar com a gente que a gente dá um jeito de encaminhar o filme, porque eu sou muito amigo do presidente do Observatório Nacional de Segurança, do Ramalho, e sou realmente um fã do trabalho que eles fazem numa terra que é tão, digamos assim, muda para a questão dos acidentes de trânsito. O que a gente perde de gente por ano é uma verdadeira loucura, é uma verdadeira guerra do trânsito que a gente começou a viver lá atrás e que, infelizmente, por enquanto, a gente não vê um final. A gente está brigando muito, eu sempre que posso, eu faço campanha para qualquer coisa que diga que podemos reduzir o número de mortos e feridos. Mais uma vez, senhores, muito obrigado. Muito obrigado, meu. Forte abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Espero ter entendido a expectativa de vocês, né?